Shalom, queridos. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Café com Jesus. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Quero então estar orando com você para nós estarmos iniciando. Meu Deus e meu Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua presença nesta manhã de domingo. Espírito Santo de Deus, tu és o nosso convidado de honra. Fala conosco segundo aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você quiser, abra a palavra de Deus comigo. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Nós vamos ler Juízes, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Deus havia levantado Sansão com um chamado para ele defender o povo de Israel, para ele lutar em favor do povo de Israel que estava escravo nas mãos dos filisteus. Sansão vai nascer e depois, quando ele vai nascer, aqui ele já é um homem. Ele tinha um voto nazireu, que não podia cortar o cabelo e outras coisas mais que compunham outras características que vão compor o voto nazireu dele. E a Bíblia diz que ele vai pedir para o seu pai, para sua mãe, buscarem uma moça filisteia para dar a ele em casamento. Sansão queria casar-se com uma moça que não era do seu povo, mas logo uma moça do povo pelo qual ele lutaria. Uma moça que a Bíblia aqui vai dizer que não tem os mesmos costumes que o povo de Israel, que eles não passavam pela circuncisão, eles não adoravam o mesmo Deus. E aí os pais, eu imagino a aflição do coração ali dos pais pensando, e eles vão indagar Sansão dizendo, com tantas moças que tem aqui no nosso povo, tu precisava buscar uma moça lá, uma filisteia. Isso era muito contraditório aquilo que eles estavam vivendo, e até mesmo contraditório o próprio chamado dele. Ele é levantado para destruir os filisteus e vai querer casar com uma moça que está no meio dos filisteus, que é uma filisteia. Mas quando vamos ler esse versículo que lemos aqui, nós vamos ver exatamente que Deus fez, o Senhor Deus estava orientando ele a fazer aquilo. Que isso era uma orientação de Deus, porque Deus planejava destruir os filisteus, e Deus planejou, colocou no coração de Sansão, direcionou Sansão para que ele fosse casar com uma filisteia, para que ele conseguisse então entrar, creio que eu, lá no meio dos filisteus para começar a derrotar os filisteus. Isso é uma porta que Deus abriu para que ele conseguisse ter acesso aos filisteus mais facilmente. É isso que nós vamos ver, porque Sansão ele é um homem que é guiado pelo Espírito de Deus. No capítulo anterior, no versículo 13, versículo 25, diz que Sansão estava no campo de Dan, entre Zorra e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito Santo do Senhor o dirigia. Então, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, talvez, muitas vezes, a gente não vai entender a atitude que ela está tomando, o porquê que ela está fazendo certas coisas, mas é o próprio Senhor, é o próprio Espírito de Deus que vai estar dirigindo ela, por mais que nós não tenhamos o entendimento, mas Deus tem algum propósito dentro daquilo. Uma coisa, queridos, eu entendi, que quando nós somos guiados pelo Espírito, tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito de Deus. E também consegui compreender que existem coisas que a gente faz movidos pelo Espírito e a gente nem percebe. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando nós temos a presença dele vívida dentro de nós, que é aquela pessoa que tem uma comunhão com o Espírito Santo, que tem uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de intimidade com o Senhor todos os dias, a gente acaba cometendo tantas coisas e tomando tantas decisões, que lá na frente a gente diz, nossa, aquela decisão foi exatamente como tinha que ser feita. Às vezes a gente até se pergunta, como é que eu consegui tomar uma decisão tão exata? Como é que eu consegui fazer na hora que tinha que ser feito? Como é que eu tomei essa atitude bem no momento necessário que deveria ter sido tomado? Glória a Deus por isso.
E a gente se pergunta porque a gente sabe que não veio de nós, mas é de uma força interior que está dentro de nós. O Espírito Santo, ele vai nos guiando e a gente nem percebe, mas a gente está debaixo de uma direção dele. Até o nosso pensar é o pensar dele. Então a gente vem aquele pensamento, a gente age naquele momento e muitas vezes até nem entendeu o porquê. Mas é porque o Senhor permitiu. É porque é debaixo de uma direção do Espírito de Deus. E Sansão, ele está debaixo dessa direção, porque nós vamos ver que o voto nazireu trouxe isso também. Ele foi entregue a Deus. Desde o ventre da sua mãe, ele foi consagrado a Deus por um propósito extraordinário. Quando eles estão indo, a Bíblia diz, né, que Sansão ele vai com os pais para a cidade de Timna, e lá ele é atacado por um leão. Um leão vem rugindo para cima dele, e de novo nós vamos ler a seguinte coisa: mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e Sansão vai destruir aquele leão que o atacou. Quando nós viemos um pouco mais para frente, aqui no versículo 19, quando Sansão já está lá no meio dos filisteus, já casou com a filisteia, ele está no meio dos filisteus, nós vamos ver ele fazendo uma brincadeira de adivinhação com eles. Quem adivinhasse ou completasse uma frase que ele disse, né? Aqui ele diz assim, que quem for adivinhar essa frase, é 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, se eles dessem essa resposta, ele daria tudo isso. E o povo fica desesperado e consegue arrancar a resposta da esposa de Sansão. Ela vai ali tirar a resposta de Sansão. Ela fica 7 dias indagando seu marido e chorando, tira a resposta de Sansão para dar para o povo, porque o povo ameaçou matar a família dela e os pais dela se ela não desse essa resposta. Eles iam atear fogo na casa do pai dela. E então ela dá a resposta, Sansão dá a resposta para a esposa e ela dá a resposta para o povo. E quando o povo vem e dá a resposta para Sansão, ele sabe que foi a esposa que contou isso para ele. E ele fica muito irado. E aqui diz assim: então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Ele vai matar ali vários homens ali, vários filisteus. Mais uma vez, nós vamos ver a ação do Espírito Santo de Deus na vida do Sansão. Esse é o ponto dessa mensagem, desse devocional de hoje. É sobre a ação do Espírito Santo que vão mudar a vida de um homem e mudar a vida de uma mulher. É estar na direção do Senhor para cumprir o nosso chamado e para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Ele tinha um chamado e o Espírito Santo estava dirigindo ele para cumprir o chamado. Aqui ele já começa a matar os filisteus e esse era o chamado dele. É para isso que Deus tinha levantado ele, através de uma maneira que às vezes a gente não vai entender, mas o que importa é que o propósito de Deus seja cumprido. Se você se sente fraco, se você se sente desanimado, o Espírito Santo de Deus é quem vai nos fortalecer. O Senhor te traz aqui para dizer para você, você precisa da força que vem do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que Sansão precisou vencer o leão, quando ele precisa vencer o leão, ele é tomado por uma força que não é a força dele, é a força do Espírito Santo. Quando ele precisa vencer esses filisteus que vieram ali, né, e irritaram ele, porque eles conseguiram essa informação da esposa dele a um custo de uma ameaça, ele também foi empoderado pelo Espírito Santo de Deus, foi fortalecido pelo Espírito Santo para guerrear e para matar esses homens, para cumprir o propósito. Você quer cumprir o seu propósito aqui nessa terra? Você deseja cumprir o seu chamado aqui nessa terra? Você precisa ser empoderado pelo Espírito Santo. E como isso, pastora? Tendo uma vida de intimidade com o Espírito Santo, tendo uma vida de rendição com o Espírito Santo, deixando ele me guiar, deixando ele governar a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções, tendo uma intimidade que chegue ao ponto de que os meus pensamentos, sentimentos e emoções sejam guiados e governados pelo Espírito Santo de Deus. Sansão tem uma força descomunal, uma força jamais vista aqui na palavra. Ele não só abria o portão de uma cidade para entrar, como ele arrancava todo o portão e ele carregava nas costas. Sansão venceu algumas lutas e algumas batalhas porque o Espírito de Deus estava com ele. A força dele vinha do Espírito.
Se você se sente um pouco fraco, se você está se sentindo fraco demais para cumprir o teu chamado, se você se sente um pouco desanimado, está enfrentando problemas na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua vida particular, eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, qual é a tua limitação. O Senhor te traz aqui para te dizer: busque a presença do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te dar uma direção exata de o que você deve fazer, que resposta você deve dar, como você deve se comportar e qual é a atitude que você deve tomar diante do que você está vivendo. Amém, queridos? Eu quero orar com você, então. Já não esquece de deixar aqui o teu like, a tua curtida e também de se inscrever no canal e me ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos orar, então? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Eu coloco a vida de cada um, Senhor, diante do teu altar nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha estar visitando cada vida com o teu poder agora. Visita aqueles que estão fracos, aqueles que estão oprimidos. Visita aqueles que talvez, Senhor, se sentem muito fracos e pequenos e não estão conseguindo cumprir o seu chamado aqui nessa terra. Visita aqueles que estão na dúvida, Senhor. Aqueles que estão, Senhor Deus, precisando de uma resposta, de uma direção do Senhor. Eu não sei qual é o problema que eles estão enfrentando, mas que o Senhor, Espírito Santo, venha descer sobre eles e venha tomá-los e venha empoderá-los com o teu poder, com a tua força, para que eles recebam ânimo, que eles recebam alegria. Nos reveste nesta manhã de domingo, Espírito Santo, com novas forças, com vestes de louvor, com vestes de adoração, Senhor. Que os fracos hoje fiquem fortes, que os desanimados recebam nova força e uma alegria, Senhor. Que nós possamos ser cheios, Espírito Santo, da tua presença, que nós possamos ser cheios da tua virtude. Guia a partir de hoje os nossos pensamentos, a nossa mente. Leva-nos para um lugar de intimidade profunda em ti, Senhor. Que nós possamos mergulhar na tua presença, que nós possamos ser um contigo, que nós possamos, Senhor, te buscar e te servir de todo o coração e permitir que o Senhor venha nos guiar em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos também na nossa vida. Que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos guardar. Em nome de Jesus, coloca sobre nós, doce Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as botas do evangelho da paz. E purifica, Senhor, a nossa vida, corpo, alma, mente e espírito, com o sangue do Cordeiro de Cristo e com o teu fogo, Espírito Santo. Purifica o nosso pensar, purifica o nosso agir, Senhor. Limpa, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, nos dá discernimento e nos dá uma direção que venha de ti. Protege, Pai, essa família. Visita aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, que estão enfermos nessa casa, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo restauração. Em nome de Jesus, Pai, blinda cada mente aqui, protege cada um, visita com providência divina, Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, trazendo a tua bênção, Pai, trazendo a tua proteção, Senhor. No nome e na autoridade de Jesus, eu declaro esse dia sendo abençoado, eu declaro a sua vida sendo abençoada. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até amanhã.